Oi, Anderson, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para apresentar o trabalho que você passou, né? Sobre transcrição genética. E eu não vou apresentar isso sozinha porque tá muito grande. E eu tenho aqui minhas companheiras. Temos a Beatriz Frauches, a Laura, artista desse quadro lindo. Oi! Temos a Valentina. Opa! E eu, né, a Carol, aqui que estou apresentando. Bom, a gente vai começar agora. Espero que você goste da nossa explicação, hein? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a transcrição genética e eu vou começar explicando sobre o DNA. O DNA é basicamente um livro de receita que é composto por várias páginas, sendo eles o gene, que ele é quem codifica as informações de um indivíduo, então ele guarda nossas informações. Bom, e ele também é composto pelas bases nitrogenadas. No DNA nós temos a... Eu sou a guanina. Eu sou a citosina. O meu nome é Timina. Eu sou a adenina. E nós somos... Bom, continuando sobre o nosso DNA, ele tem a dupla hélice e ele é muito grande. Por quê? Ele é quem tem todas as nossas informações. Por isso que ele é bem grande, né? Agora passando pro RNA, que ele é ribonucleico, ele pode ter 3 tipos. Esses 3 são o mensageiro, que ele transcreve uma dessas fitas, né, que são as fitas moldes. Tem aqui o ribossômico, que sintetiza as proteínas e pede ao transportador para que leve aminoácidos até ele. E também vale se lembrar que o RNA não possui a timina, que no lugar da timina ela possui a uracila. É isso aí. Tá bom? Oi, Anderson. Aconteceu uma coisa que a gente não estava prevendo. A gente acabou não vendo que o microfone estava desligado e a partir de agora esse trechinho da explicação sobre a transcrição vai ser dublado pela gente. Bom, agora eu e a Laura vamos explicar o processo de transcrição. O que é esse processo de transcrição? Bem, ele não é nada mais do que a cópia de uma dessas 2 fitas do DNA. E bem, como ele acontece? Ele acontece com a ajuda do RNA mensageiro, que tem uma enzima chamada RNA polimerase. Essa enzima ela é capaz de abrir as fitas do DNA. Isso faz com que o RNA mensageiro seja capaz de entrar aqui e aí ele consegue copiar uma dessas fitas. Bem, basicamente, o DNA ele vai ser aberto por conta da DNA polimerase, vai facilitar com que o RNA mensageiro ele entre ali e copie uma dessas 2 fitas. Ele vai entrar através de um código inicial que indica o início do gene. Então ele vai entrar através desse código, que é uma sequência, né? Dá um código genético. É uma sequência de aminoácidos. Ele vai entrar através desse código e vai sair quando o gene estiver completo, né? Quando ele já tiver acabado de transcrever as 2 fitas. E ele sai também por um código de saída. Então agora que a gente já tem o RNA transcrito, faço um adendo que ele ainda está dentro do núcleo, ele não sai nessa fase agora. Ele ainda precisa passar por um processo de análise e de um melhoramento para que antes dele sair do núcleo e passar para sua fase no citoplasma. Esse processo a gente chama de processamento do RNA mensageiro. Ele se consiste numa reorganização. Então, como tá ali no quadro, a gente tem os exons, que são a parte codificante, onde está realmente o material genético. Temos os introns, que eles não possuem uma função codificante, ou seja, eles não detêm o material genético ali transcrito, porém eles têm uma função muito importante, que é de reorganizar esse material genético. Por quê? Quando o RNA mensageiro é transcrito, quando ele copia uma das fitas moldes, ele vai copiar uma certa sequência. Porém, ele vai copiar com esse formato dos introns. Então, os introns vão ficar intercalados com os exons, que é uma das formas de organização. Quando o RNA passa por esse processamento, os introns são eliminados. E isso configura numa nova reorganização dos exons, que são a parte codificante. É interessante esse tipo de
de processo, a gente entender isso, porque isso justifica muita coisa que a gente vê, por exemplo, no código genético, que a gente vê lá, que mais uma sequência de aminoácidos pode codificar uma proteína. Então, a mesma proteína. Então, é justamente nessa etapa de reorganizar que pode gerar uma sequência que vai gerar a mesma proteína, o mesmo código ali, que vai ter a mesma função, só que em outra sequência. Isso é importante para a variabilidade, né? Então, depois dessa etapa de processamento feita, o RNA está pronto agora para ir para a fase dele no citoplasma, onde vai começar um outro processo também fundamental e um dos últimos processos da transcrição genética e da produção de proteínas e de outras moléculas importantes que estão contidas no nosso DNA. Foi isso, a parte da transcrição. Agora, indo para a tradução, ela é a fase em que o RNA mensageiro maduro, ele vai sair do núcleo para ir para o citoplasma e ser decodificado pelo RNA ribossômico e montado pelo RNA transportador. Então, o ribossomo vai passando pelo RNA mensageiro e o lendo. E assim que o primeiro códon for traduzido, a metionina, ele vai liberar o RNA transportador para ir buscar a próxima trinca de base, né? O próximo aminoácido. E aí ele vai continuar repetindo esse processo várias vezes até que ele encontre o código de parada, né? E assim o gene acaba. Então, essas ligações dos aminoácidos, elas formam as ligações peptídicas que são fundamentais para a síntese proteica, permitindo a manutenção da vida. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Demorou bastante pra gente fazer, porque é um assunto muito longo, né? Mas acho que a gente conseguiu retratar isso da melhor forma possível. Foi isso. Tchau, tchau! Foi isso nosso vídeo. Pode falar, tudo bem. Quer dar um oi pro nosso vídeo, por favor? Oi, Anderson, acho que ela não sabe. É que força de vontade, Anderson. Tá pronto. Aí, você vai pra... Guanina. Fitosina. Timina. Vai dar certo, gente. Tem que botar o celular na cara. Esse foi o nosso vídeo. Foi esse nosso vídeo, Anderson. Vai de novo. Anderson. Nosso vídeo acabou. Eu gostei.